nome é Francisco Debs Camargo, eu tenho 9 anos, eu moro na capital de São Paulo, cidade de São Paulo, independentemente de como se chama. Tudo bem, é São Paulo, eu sei. E hoje eu vou apresentar sobre o Hobbit. É o tema da minha apresentação. O que é o Hobbit? O Hobbit é um livro de J.R.R. Tolkien, de 1937, que conta a história de uma criatura humanoide que vive em seu condado, chamada Bilbo Bolseiro, que vivem tranquilamente na sua toca aconchegante. Mas sua vida começa a mudar quando 12 anões e um mago conhecido pelos seus fogos de artifício vão em sua casa. E a partir daí, juntos passam por várias aventuras, amizades enrascadas e por perigos. Tudo para libertar o reino de Erebor do Dragão Smaug. Eu vou explicar quem é o Dragão Smaug mais tarde. O Hobbit e o Senhor dos Anéis são do mesmo autor. O Hobbit é uma história anterior do mesmo fundo, que foca na jornada de Bilbo encontrando o Anel, que serve de base para os eventos da história da trilogia subsequente, vamos dizer. São obras que revolucionaram a literatura fantástica e venderam milhões de cópias em diversas traduções. Essa é uma foto adaptada de J.R.R. Tolkien, que eu mostrei no meu ensaio. Sim, eu gostei muito dessa foto. Foram vendidas mais de 150 milhões de cópias do Senhor dos Anéis e mais de 100 milhões de cópias do Hobbit no mundo inteiro em diversas traduções. Que tal conhecermos mais um pouco sobre essa história? Tipos de Hobbit. Pés peludos. Os pés peludos normalmente são os protagonistas da história, ou seja, personagens principais que têm um objetivo. Já os grados nunca apareceram em nenhum filme ou série. Não sabemos como eles são, a gente só tem a imagem deles aí, a gente não sabe se é verdade. Os calvas não são personagens principais, eles não aparecem tanto. A gente não tem assim tantos cascalvas em O Senhor dos Anéis e O Hobbit. Características: são parentes dos homens, têm altura entre 60 centímetros e 120 centímetros. Só lembrando que o Hobbit mais alto teve 1,5 metro. Então, foi o tataravô de Bilbo que inventou o jogo de golfe. E ele mesmo que teve 1,5 metro. E o Bilbo foi o segundo com maior altura, assim, maior estatura, vamos dizer, que teve 1,31 metro. Nem muito. E por isso, eu gosto de comer café da manhã 3 vezes por dia. Isso é o que um hobbit diria. E tem uma língua própria inventada pelo autor. São runas anânicas. Eu não sei porque se chama anânicas, mas deveria ser dos anões. Eu concordo com isso. Vocês concordam? Personagens principais. Bilbo é o personagem principal da história do Hobbit. Já Gandalf é um mago cinzento que vai usar alguns, vamos dizer, truquezinhos dele para ajudar na aventura. O Thorin é o anão líder da aventura, que eu expliquei lá, que eles querem recuperar o ouro de Erebor quando o dragão Smaug destruiu o reino. Já o Azog e o Smaug, antagonistas, quer dizer que são os vilões da história, vamos dizer desse jeito. É só uma forma mais profissional de dizer. Primeiro, eles começam com o desejo de ouro na casa do Bilbo, quando eles o chamam. Depois, tem a epopeia, que é a aventura que eles passam pela Mar das Trevas, o Condado, o Castelo dos Anões e outros. Então, e depois o retorno. Nem todos vão retornar, mas a maioria retorna. Por que essa história é tão extraordinária? O universo de J.R.R. Tolkien é rico em imaginação. Existe uma diversidade de criaturas místicas. Existem personagens inspiradores. E os biomas da Terra-média são lindos, que admito foram bem feitos. E a história não desgruda da cabeça de jeito algum. Eu que li o livro, a história não desgrudou. Conexões com a vida real. Superação. Assim, a superação é que o Bilbo ele faz várias superações. Ele tem que superar todos os desafios que aparecem na aventura junto dos anões e o mago, que não aparece tantas vezes. Ele aparece na maioria da história, só que ele dá umas saidinhas para conversar e formar alianças. Já os desafios são os obstáculos que eles têm que passar antes de conseguir o objetivo final. Ou seja, a gente precisa de superação para conseguir
sair dos desafios. Depois tem a solução de problemas. A gente tem que solucionar os desafios usando a mente e o corpo harmonizados. Então, a gente tem que usar nós harmonizados para resolver os problemas. Então, depois vemos o relacionamento interpessoal. O relacionamento interpessoal é quando você não tem pessoas tão próximas que você fica com elas a longo prazo. Eu já tive essa experiência um pouco. Na verdade, nunca, mas eu acho que eu já tive, não me lembro direito. Livro ou filme? O primeiro que vocês estão vendo, esse daí é o cartaz de filme do Hobbit. E a segunda é a capa do livro. Eu queria dizer eram vantagens e desvantagens sobre qual escolher, livros ou filmes. O filme é muito top, te entrega a história. Todo mundo gosta de filme aqui, né? Então, tudo mais. Mas o filme te entrega a história. Você não tem como imaginar. Você fica lá, deitadão no sofá ou no cinema, assistindo o filme. Já o livro, a história começa a ficar um pouco sua. Você imagina o cenário, você começa a imaginar os personagens, como poderia ser o rumo da história depois do fim. A mesma coisa para o filme, essa última vantagem que eu falei do livro. E esse é o fim da minha apresentação. Muito obrigado por assistirem.